Bom dia, família Shaolin! Para você que não faz parte da família Shaolin, está caindo aqui de paraquedas. Meu nome é Márcio e você está no canal Shaolin Japan. Aqui nós falamos de tudo um pouco. Gostaria que deixasse seu like, gostaria que se inscrevesse no canal se ainda não for inscrito e compartilhe. Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito de viadagem. O assunto é esse, viadagem. Em plena quaresma vamos falar sobre viadagem. Pois é, o que é viadagem? Bom, viadagem depende do ponto de vista de cada um, né? Agora, eu quero falar também sobre o Bolsonaro. Nossa, pô, tem que falar sobre... Se eu vou falar sobre viadagem, eu tenho que falar sobre o Bolsonaro. É impossível, é um assunto sem o outro. Quer dizer que estão querendo a cabeça do Bolsonaro. Vamos começar por aí, né? Não, vamos começar pela viadagem do Jean Willis. O cara ainda rouba o sobrenome ou o nome artístico de Bruce Willis. Um cara considerado machão, boa pinta, duro de matar. Duro de matar. Fez a ligação, duro de matar. Só que o Bruce Willis não foge do pau, né? Pelo menos nos filmes ele nunca fugiu do pau. Ele sempre foi o cara que vai pra cima mesmo, finaliza mesmo. Em compensação, o Jean Willis do Brasil abandonou a carreira política alegando supostas ameaças contra ele e a família. Claro que tudo isso querendo fazer uma ligação direta ou indireta com o presidente Bolsonaro. Desde a primeira... Olha, eu nem sabia quem que era Jean Willis. Depois que eu fiquei sabendo aí que ele, né, foi ameaçado, que isso, que aquilo. Aí eu pensei, bom, uma pessoa para ser ameaçada, ela não pode ser uma pessoa qualquer, né? Tem que ter aí alguma coisa que seja espetacular para que ela seja ameaçada. E quando eu falo alguma coisa para que ela seja espetacular, eu falo o seguinte: ou ela pode ser burra demais, ou ela pode ser arrogante demais, ou ela pode ser policial demais, traficante demais, caguete demais. Ela tem que ser espetacular em alguma coisa, né? E eu descobri que ele é espetacularmente... Se chamar de viado aqui vai me processar ou não? Bom, que ele é um homossexual assumido, todo mundo já sabe. E aí eu fui averiguar quem é esse Jean Willis. O que faz ele na fila do pão? Pois é. O que acontece é que eu descobri que ele foi um ex-BBB, rapaz. Pois é, rapaz. Parece que até ganhou o BBB, né? Programinha que eu já assisti. Assisti, acho que o 15 e o 18. E também, ó, nunca mais quero saber disso daí, porque o 18 ficou na cara que foi armação pra Gleice ganhar, né? Aí você fica se perguntando, pô, mas por que faz armação pra Gleice ganhar? Porque provavelmente esse milhão aí, ele não sai em cash, né? Então ele tem que pegar mais trouxinha ali, que dá qualquer coisa pra ela, mais fácil de ser manipulada. Mas enfim, o papo não é esse. Vamos voltar ao Jean Willis. O Jean Willis, então, foi um ex-BBB, se meteu na política, ganhou, conseguiu ser deputado. E aí no terceiro mandato ele disse, não vai assumir mais. Não vai assumir mais uma porque ele já pode se aposentar com salário integral. Puxa vida. E alguém aí tá metendo pau na galera. Parece que tem um maluco aí no Brasil que tá querendo que a aposentadoria seja aos 80 anos. Olha, bicho, na minha humilde opinião, a aposentadoria poderia ser até os 100 anos. Problema nenhum, desde que houvesse um acompanhamento e um auxílio a essas pessoas que passam dos 60 trabalhando, porque o corpo vai ficando mais frágil, ele vai precisar de emprego, porque não adianta você botar o cara para se aposentar aos 80 anos, se aos 60, aos 50 ele já não acha mais emprego, então ele não vai conseguir pagar do mesmo jeito, ou seja, o déficit na Previdência vai continuar ativo. Ou seja, vamos pensar direito. Você pode botar, no Japão é 65 anos, tá? Na mínima. Você tem que trabalhar no mínimo 20 anos para se aposentar com um salarinho que você vai morrer de fome. E
este ano, provavelmente, o Shinzo Abe vai fazer a mudança na reforma, vai fazer a reforma aí, a mudança na Previdência, para que ela seja até os 70 anos. Mas o que acontece no Japão? O funcionário que trabalha numa empresa dentro do Japão e se aposenta com 65 anos e quiser esticar até os 70, a firma é obrigada a ficar com ele. Então, o país está dando um suporte para o trabalhador. Ou seja, ele vai estar empregado e vai conseguir pagar a aposentadoria, certo? E aí, quando ele se aposentar com 70, ele vai receber um bom salário. Agora, gente, eu quero falar para vocês o seguinte: quando eu descobri que ele foi ex-BBB, que ele cuspiu na cara do Bolsonaro, que houve aquela treta lá de que... Porque quando falaram a respeito do Adélio ter ido na Câmara dos Deputados em Brasília no dia do atentado, ficou registrado, e que ele tinha ido na sala do deputado João Willis. Quem é João Willis, né? Então, pra mim, nem cheirou e nem fedeu ali, porque eu tava mais por fora do que casca de ovo. Agora, depois da averiguação, então eu fiquei sabendo que ele é do PSOL, que ele já aí, ó, PSOL, Adélio, facada, tentativa de assassinato do presidente. Mas quem é que era o mais interessado em assassinar o presidente se não o PT? Aí você vai falar pra mim, pô, mas o cara era do PSOL. Olha, gente, estudem, analisem os fatos. Muito embora muitas coisas eles passam a borracha em cima, para que as pessoas, mesmo que depois de conscientes de um determinado fato, vão buscar a informação e não vão encontrá-la. Clássico isso, qualquer parte do mundo. Enfim, eu fui atrás e achei que o seguinte: o cara vai abandonar a carreira política porque está sendo ameaçado de morte. Ó, gente, o Brasil está preocupadíssimo com a integridade física do senhor Willis. Pois é. E o cara ameaçado diz que vai fugir e sai do Brasil como se fosse um rato desesperado, depois que a ratoeira conseguiu morder a pontinha do rabo dele. Puf! Sabe quando dá aquela puf em cima do rabo, na pontinha do rabo, que ele ainda conseguiu escapar, né? Só arrancou a pelinha, só, mas doeu. E ele saiu vazado. Bom, gente, a primeira coisa, quando eu vi uma reportagem dele falando que não dá pra conseguir, né, a carreira política, ele não pode ficar no Brasil porque ele sente a integridade dele ameaçada. Pra começar, é muito mais fácil matar ele no exterior do que dentro do Brasil, né? Pra começar, eliminar arquivo, se for o caso, é muito mais fácil você pagar pra um assassino fora do Brasil, pra matar o cara fora do Brasil, do que dentro do Brasil. Lá fora, se acontecer um acidente com ele, acidente, ele tá nem aí, não vai ter como ligar ninguém, a nada. Mas o imbecil quer sair fugido, beleza. Aí vira chacota na internet, né? Vira meme na internet. Que foi expulso da Espanha, foi expulso não sei da onde, ninguém mais quer o cara, papapá. Pois é. Mas ele tá aí, dando os rolezinhos dele com o dinheiro do povão, o próprio povão que elegeu o Bolsonaro, e que agora tem que bancar o maior arqui-inimigo de Bolsonaro. Tá na cara que essas acusações de ameaças que ele tá alegando aí são nada mais, nada menos do que fake news. Uma mentira inventada. Você sabe que quando o caboclo inventa uma mentira e precisa inventar uma segunda mentira para tentar burlar a primeira mentira, isso vira uma bola de neve. E o negócio vai crescendo a tal maneira que ele tem que estar inventando uma mentira a cada hora para poder se desfazer da mentira anterior. E é o que está acontecendo com ele. Então ele inventou a mentira de que o Adélio teve no escritório dele. Depois viu que deu merda, aí inventou a mentira de que estava sendo ameaçado. E agora continua com essa mentira.
Porque para mim é mentira, não tem prova. Ele provou alguma coisa? Se ele provou, por que o Ministério Público ou alguma investigação aí não foi atrás para averiguar a origem? Porque se averiguar, encontra. Ah, se fosse o FBI, já tinha descoberto tudo, certo? Mas o Serviço de Inteligência brasileiro ainda é bem atrasado, tanto na matéria intelectual, como na operacional, como na investigativa, como na tecnológica. Então, fazer o que, né? País de terceiro mundo, como dizem, né? Porque tem que passar por isso, né? Poderia ser diferente. Mas o que acontece é o seguinte: na minha humilde opinião, no meu humilde ponto de vista, quando eu vi esse cara falando a respeito, tá escrito na testa dele, isso é mentira. Eu tô armando isso pra me dar bem, pra fugir de alguma outra coisa que eu fiz. Aí eu fui averiguar que merda era. E aí cheguei ao tal do Adélio e a tal da cusparada no Bolsonaro e a evidência de que o cara tá com o cu na mão e não sabe o que fazer. Entendem? Essa é a minha opinião a respeito de Adélio. Não, Adélio também é outro viadinho, tá? Vocês não vão nessa aí de que o cabo é caba macho, que não é não. É um homem daquela idade solteiro. Hahaha, mano, velho. Vai contando outra. Vocês viram aí o Fábio Júnior, né? Depois de 60 e tantos anos vai querer alegar que é viado. Mas isso aí tudo pra mim, na minha mais humilde opinião, se o cara tava dentro do armário até agora, muito embora eu já sabia, sempre soube que ele era viado. Muito embora ele tá dentro do armário até agora, não vejo necessidade nenhuma de sair agora. Queimar o nome do filho dele, queimar o nome da filha, quer dizer, causar constrangimento para os filhos, achei meio desnecessário. Aliás, totalmente desnecessário. Continuasse vendendo, alugando o U dele para quem ele quisesse, mas pra quê? Divulgar agora. Ah, pera aí, mas pra que divulgar? Ó, vocês estão esquecendo? Vocês estão esquecendo aí da pregatina do PT, da teoria dos gêneros obrigatória, dos ensinamentos de eróticos para as crianças nas escolas? Vocês estão esquecendo que as estrelas maiores do país terminam sendo massa de manobra para poder enganjar esses projetos? Pois é, gente. Vamos ligar um ponto pro outro, vocês vão ver. Por que necessidade de fazer essa confissão aos 65 anos? Que parece que tem mais 80 do que 60, mas tudo bem. Aí, gente, vocês vão parando, percebendo que tudo tem ligação uma coisa com a outra. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Até aquelas coisas que você fala, não, isso é impossível, isso não tem nada a ver. Corre atrás, investiga, averigua pra tu ver se tem ou não tem. Bom, gente, agora vamos falar a respeito da viadagem do Bolsonaro. Pois é. Estão alegando aí que o Bolsonaro fez uma baita de uma viadagem ao mostrar no seu Twitter uma imagem de uns carnavalescos fazendo cenas artísticas em cima de um palco que é patrimônio público ou privado, não sei, mas é patrimônio de alguém, que é o teto de um ponto de táxi. Para começar, eles não poderiam nem subir ali porque caracteriza o crime de depredação de patrimônio. Mas eles estavam lá em cima, ou seja, carnaval, a festa onde ninguém é de ninguém, a festa do Satanás. Assim mostrou a Gaviões da Fiéis claramente no desfile de São Paulo. Ridículo aquilo, mas como eu acabei de dizer, nada é por acaso, tudo tem um porquê, um portanto, um porém. Claro que é uma indicação clara de que o Satanás está por vir. O problema é o seguinte, é que até mesmo esses caras aí que fazem a esquerda, vamos dizer assim, o vermelhinho, o dos contra todo mundo, aliás, o capeta lá era vermelho, né? Clássico do PT. Mas... opa, falei PT? Falei não, liguei PT com Satanás. Nossa, Márcio, tá pegando pesado, hein?
Mas vocês vão perceber que já estão anunciando o final dos tempos. Por quê? Porque eles já sabem que o anticristo já está aí batendo na porta e que provavelmente o cristianismo ele vai começar a ser massacrado em várias partes do mundo. O Japão até pouco tempo atrás não permitiu o cristianismo. Ele permitiu, depois viu que era apareciam aí sempre, né, aqueles pastores tirando dinheiro da galera. Até o Edir Macedo vem aqui, enche estádios de futebol e leva de helicóptero várias sacolões de dinheiro, e o governo não pode fazer nada, e o Japão fica ferrado com isso. O Japão tinha proibido, aí vem lá uma tal da ONU, né, e faz aquela pressão, o Vaticano fazendo pressão, não, tem que liberar, e aí por fim liberam o cristianismo. Hoje está aqui, tem de tudo como no Brasil. Tem cristão japonês que diz que tem visão, não sei aonde, que apareceu não sei quem para falar com ele, não sei do que, e a palhaçada continua. Eu conheço várias pessoas aí, em vários canais, que dizem, não, já fui crente, já fui testemunho de Jeová, já fui da Assembleia de Deus, já fui mormon, já fui não sei o que, hoje eu sou evangélico. Nada contra os evangélicos, parabéns, muito bom para eles, mas não tem estrutura. Eu falo sempre, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma divindade, tem que ter realmente uma mão divina para abençoar o negócio. Eu sei que hoje no mundo tem uma igreja que, na minha humilde opinião, eu escolhi como a verdadeira e eu tenho ela como verdadeira. Não estou desfazendo de nenhuma outra, porque eu acredito até que Deus, na verdade, não iria, né, buscar destruir uma pessoa que tivesse ido numa igreja com a mais profunda das boas intenções e está sendo enganado, está indo numa igreja errada. Porém, Deus deu sabedoria e discernimento para cada pessoa descobrir e separar o joio do trigo e o certo do errado. Então, por esse lado, a gente fica naquela sinuca de bico. O sinal, quando ele muda para amarelo, você pode ultrapassar ou não. Quando ele vira vermelho, você pode ultrapassar ou não. Bom, a lei diz que não, porém você faz o que acha que deve. E se você ultrapassar o sinal vermelho, o que pode acontecer? Um acidente, você pode morrer, você pode matar, ou você pode ser simplesmente autuado por passar o farol, perder alguns pontos na carteira. E se no céu, para entrar no céu for mais ou menos assim, significa que você só vai conseguir entrar se tiver na igreja correta que Deus escolheu, seja ela verdadeira ou falsa, porque num teste, nem todas, se nós estamos aqui para passar num teste, nem todo teste a resposta correta é a verdadeira, certo? Concorda comigo? Então, por que não, às vezes, a igreja que alguns determinam que seja a falsa, pode ser a verdadeira? Então eu não vou acusar essa igreja, aquela igreja ou aquela igreja, não sei, porque eu fiz a minha opção, eu escolho o meu caminho e é um jogo. Se eu acertei ou errei, só o tempo vai dizer. Mas a minha fonte de análise é o seguinte: como se comporta a igreja, como se comportam os membros da igreja, a doutrina que é pregada na igreja, os preceitos que são pregados na igreja e o caminho que ela indica, não espiritual, tá? Mas aqui na terra, porque é o que nós fazemos aqui na terra que vai nos induzir aí para o céu ou não. Então são os pontos de vista que eu me agarro para tirar a minha conclusão do que eu considero certo ou errado. Da mesma maneira, eu não sou do tipo que sou Maria vai com as outras, que acredita em tudo que me dizem. Aliás, eu sou um cara muito desconfiado. Se você me falar disso ou daquilo, de alguém, eu só vou acreditar vendo. E nem vendo a primeira vez eu não tiro a minha conclusão. Eu vou precisar ver, analisar, estudar, e aí sim eu vou tirar a minha conclusão. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, falando de João Willis e também falando do Bolsonaro. Bom, gente, voltando ao assunto, os caras subiram no teto do ponto de táxi, coisa que não pode ser feita. Se fosse no Japão, estariam presos. Como o carnaval já tem por cultura estar sem roupa, quer dizer, o que eles estavam ali estava normal. Mas o cara lambe o dedo e enfia no loló.
faz os movimentos frenéticos ali, né? Ou seja, ali cabe um caminhão, né? Se você parar e prestar atenção, né? Porque tenta você fazer o que ele fez lá para ver se você consegue. Só se tiver com vaselina e mesmo assim dói, viu? Ah, dói. Mas a frenesia com que o cara fez significa que ali passa no mínimo um caminhão. Mas vamos voltar ao que interessa. O rapaz, atos obscenos em público. 3 rapazes, né? Aliás, eles vão dizer, não, eu sou quase uma mulher. Você não viu como o dedo entrou e saiu tão facinho? Pois é, sou quase uma mulher. Não posso ser discriminado por ser viado, por causa da teoria do gênero. Agora vocês imaginem se essa teoria do gênero, se esse projeto do Haddad aí de ensinar as crianças nas escolas a fazer isso que vocês viram aí, pegasse. Pra você que tá assistindo agora e aprovou o que os caras fizeram, traz teus filhos pra cá, traz tua mãe, teu pai pra cá, vamos fazer eles fazer essa festinha também. Teu corno. Pior que tem muita gente que criticou. Ó, um cara aí, ó, que eu até tava admirando, gostava das ideias, gostava dos projetos e percebi que não passa, deixa eu até tirar o óculos para mostrar que eu tô olhando aqui na cara. E percebi que não passa de mais um. Kataguiri? Porra, mano. Tu foi retrucar mesmo a postagem do Bolsonaro. Tu que ajudou ele a subir. Eu não vou nem meter o movimento Brasil Livre nisso, tá? Porque eu sei que todos os caras que se envolveram no movimento Brasil Livre ali da cúpula, não os de baixo, não os que assistem o canal, não os que deram like no canal, não os que curtem o canal, mas os que trabalharam na cúpula ali, todos eles vão ganhar seu jabazinho depois que tu entra na política e outros entraram na política também, né? Vai ter o favorecimento. E acredito até eu que quando o Bolsonaro falou na televisão que houve pressão de alguns para que houvesse aí uma mão lava a outra, e o Bolsonaro falou comigo não, porque foi meu projeto de campanha desde antes de ser eleito e eu não vou fazer. Eu até suspeito que estivesse falando de você ou do seu grupo, tá? Mas negócios à parte, eu não vou negar que não vejo mal nenhum em uma mão lavar a outra, desde que não seja pura e única e exclusivamente por interesse. Se for benéfico para todo mundo, uma mão lava a outra. Se essa lavada de mão vai terminar sujando a terceira pessoa, não se lava as mãos, beleza? Mas o senhorzinho foi lá e postou que o Bolsonaro tem mais coisa para fazer do que ficar olhando isso. Então quer dizer que o senhor aprova isso? Leva a tua família para fazer também lá, caralho. Porra! Não acredito, mano. Qual é a viadagem do Bolsonaro? A viadagem do Bolsonaro foi pegar e mostrar no Twitter dele. Olha, o Twitter é livre. Quem segue ele no Twitter, segue porque quer e porque gosta. É claro que tem os traíra lá dentro que vão seguir para poder ver tudo que ele faz, para poder atirar no cara. A corja, né? A corja, a ralé, as víboras, os desocupados. Eu não posso falar desocupado, mas eles estão ocupados fazendo alguma coisa, tentando derrubar o cara, né? Mas isso chama-se corja, tá? Isso chama-se, não sei como denominar esse tipo de gente, porque são vermes, são vírus destrutivos que não trabalham em prol da construção de nada e simplesmente na destruição de tudo.
Ou seja, para esse tipo de gente, nada tá bom, nada tá certo, nada presta. Tudo é errado. Então aí, talvez, quando falam em esquerda, eu imagino isso, tá? Você fazer oposição para alguma coisa deve ser feita para que haja balanceamento em qualquer setor da sociedade. Mas a partir do momento que você passa a ser um crítico e não é um autocrítico, aí você tá de sacanagem, né, meu irmão? Pô, os caras subir em cima... Manda subir em cima do teu carro, porra, pra fazer isso. Ô, Kataguiri, pega teu carro, faz um pós-carnaval aí, põe os 3 em cima do teu carro, deixa eles sambar em cima do teu carro, urinar em cima do teu carro, cagar em cima do teu carro, porra. Tô falando sério, mano, tô revoltado com você, rapaz. Posso até ficar revoltado com o Bolsonaro daqui a alguns dias, não tem problema nenhum. Eu canso de falar, primeiro eu vou analisar, eu vou ver os fatos. Agora, a cagada que o Bolsonaro fez, a viadagem que o Bolsonaro fez, foi publicar no Twitter dele. Mas o Twitter é dele, ele publica o que ele quiser, caralho. Se a plataforma Twitter não quiser, ou achar que ele extrapolou, a própria plataforma vai lá e apaga. Agora, quem tá lá, quem segue ele, segue porque quer, segue porque gosta, tirando essa corja que quer só derrubar, né? Esses vermes, esses vírus mortais que estão ali. Mas a viadagem que o Bolsonaro fez foi mostrar para aquelas pessoas que não assistem carnaval, que não acompanham o Rede Globo, que fica mostrando essa viadagem 24 horas por dia, o que realmente acontece aonde a câmera não mostra, mas incentiva, tá? Incentiva. Porque o ano passado tivemos aí, como a mulher mais sexy do Brasil, Pablo Vittar. Você não conhecia Pablo Vittar, a mulher mais sexy do Brasil. Só um débil mental para dar um título feminino para um ser do sexo masculino. Mas origem, a origem do cara, a essência do cara é feminina. Pau no U. Se você pegar um ser humano e você diferencia de cara, é homem ou mulher. No Japão até mais difícil, um pouquinho, na Ásia, porque tem homens que são idênticos a mulheres. Mas você vai ver pelo quadril, pelo gogó, pelo peito, pelo formato do nariz mais acentuado, os traços mais acentuados. Mas a natureza, ela fez com perfil masculino. Se você tirar a pele do ser humano, você vai notar que toda a musculatura, apesar de semelhante, não é igual. A do homem e a da mulher são musculaturas diferentes. Se você perceber o mecanismo dos órgãos internos e externos do corpo masculino e feminino, você vai ver que existe diferença. Se você mostrar só um esqueleto para um médico, talvez até mesmo para um leigo, eu não sei, mas você vai ver a diferença de um esqueleto masculino com um esqueleto feminino. Ou seja, a natureza é perfeita. Agora, se tá dando chute nisso aí, mano, é porque alguma coisa tá errada. Aí fica a pergunta, mas o que tá errado? A casca veio errada? Ou a alma entrou em corpo errado? Mas daí essa escolha quem faz? Aí é outros 500, né? Tudo bem, não vou opinar nisso daí. Mas daí você pegar um homem e querer botar num título de mulher nele, pô, se liga, velho. Pô, se liga, mano. Mesmo porque o Pablo Vittar é ridículo, é feio que dói, mano. Mas vamos voltar. Então o Bolsonaro quis levar ao conhecimento das pessoas que seguem ele aquilo que ele achou ridículo.
Muitos tratamentos são feitos à base de choque. Se você não causar um choque na população, um impacto na população, eles não vão perceber que está na hora de mudar. Os únicos que não conseguem perceber isso quando vem de lá para cá são os de esquerda, são os petralha. Eles não percebem. Quando os outros dão um tratamento de choque para eles, é para chocar mesmo, é para machucar, é para ferir o coração. Agora, quando eles fazem invasões em terras, dão tiro em proprietários para invadir a terra, tiram o neguinho de dentro da casa deles para ficar com a casa deles porque são sem teto, põe fogo em ônibus que é patrimônio público ou privado que seja, mas é para uso coletivo, uso público, aí ninguém pode se magoar, se ofender, né? Aí a gente não pode fazer nada. E é onde me revolta, porque os da direita são um bando de frouxo que aceita tudo de cabeça baixa. Ah não, vamos entregar na mão de Deus, deixa eles, não vou mexer com isso aí não, deixa quieto, mexer fede. Mas chega uma hora, ou você põe a mão na merda e limpa, ou vai só acumular mais merda, mais sujeira, mais cheiro ruim, mais náusea, mais... Tá? Então tem uma hora que a gente tem que jogar a merda no ventilador, que é pra todo mundo se tocar, que aquilo ali não tá no lugar que deveria estar. Mas aí vem os caras, quando o Bolsonaro fez justamente isso, e querem fazer apologia ao impeachment do Bolsonaro. Saiu até hashtag impeachment Bolsonaro. Durante o tempo do governo Lula, depois Dilma, nós tivemos aí a mídia parcialmente anunciando as falcatruas, o dinheiro investido em Cuba, o dinheiro investido em Pasadena. Ninguém falou nada, os da direita passivamente olhando. Até que saiu aí alguns movimentos, tá? Pequenos, não vou falar que são grandes, são pequenos, foram pequenos. Comparado com os movimentos que o PT faz, eram pequenos, tá? Até que cresceu e virou um verde e amarelo bonito, infiltrado ali com um bando de vermelhinho infiltrado, mas estava lá. E aí chegamos à conclusão que estava na hora de mudar. E se nós pensamos que estava na hora de mudar lá, é porque nós aceitamos e acatamos a mentalidade e as propostas de governo do Bolsonaro. Então, quando ele sempre falou, eu não vou permitir a ideologia de gênero nas escolas, eu aplaudi. Perfeito, esse é o cara, é o que eu quero pra mim. Então, quando ele foi e mostrou o vídeo no Twitter, eu bati palma. Por quê? Porque ele quer mostrar o que a gente não quer pra nós, o que a gente quer derrubar, o que a gente tem que destruir. Porque ideologia de gênero não é pra você. Hoje eles pregam que é pra você aceitar a opção sexual do terceiro, do outro indivíduo. Só que eles terminam levando pro descambamento, porque quem criou essa ideologia de gênero tem a mesma mentalidade de quem está apoiando os 3 fulhões em cima do ponto de táxi. Vocês conseguem entender isso? Essa é a mentalidade de quem criou isso. Putaria, suruba, bordel não. Putaria, suruba e o escarcéu. Pedofilia, zoofilia. Aquela arte que veio lá no Rio Grande do Sul, depois foi para São Paulo, deixar a criancinha pegar no pênis do rapaz e a mãe, ah, minha criancinha pegou, chupa, chupa. Dá licença, né, mano? Oh. E aquelas exposições daquelas artes? Então, eu tô falando, os 3 rapazes fizeram a arte em cima do palco que era o teto do ponto de táxi.
Mas o Bolsonaro fez viadagem. Não, o Bolsonaro não. O Bolsonaro o que ele fez foi viadagem. Foi atentado ao pudor. Foi opressão à livre expressão do artista. Pois é, livre expressão do artista. É o objetivo inicial de toda essa palhaçada aí de teoria de gêneros, de aplicação desse ensinamento de ideologia de gênero nas escolas e escambau. O final de toda essa história é aquilo que vocês viram em cima do ponto de ônibus, de táxi. E aonde eu volto a dizer, já falei em vários vídeos, quando eu estudava teologia, eu me perguntava: por que esses dois anjos foram visitar Ló em Sodoma? E todos os rapazes da cidade se juntaram dizendo: joga ele pra fora que nós queremos ter relações sexuais com ele. Eu ficava abismado me perguntando: mas que porra é essa? Tanta mulher na cidade e os homens se aglomeraram na frente da casa de Ló pra pedir o fiofió dos anjos? Eu não tô entendendo. Ló ofereceu 2 filhas virgens, mas não interessava, eles queriam o loló dos anjos. Por quê? Não faz sentido. Que absurdo é esse? Basta olhar hoje aí, ó, o carnaval, que ficou claro. Gente, eu participei de vários carnavais quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Desfilei em escola de samba. Já vi muita podridão dentro de escola de samba. Muita sacanagem, muita droga, muito sexo. Hoje eu prefiro ir pra igreja do que pra escola de samba, tá? Falando claro, sério pra você. Você pode estar me tirando. Vamos, um cara que fica falando palavrão todo tempo aí, como é que vai pra igreja? Vou pra igreja sim. Esse sou eu. Esse sou eu. Quando eu tô nervoso, quando eu tô com raiva, eu falo palavrão mesmo. Aliás, mesmo sem estar com raiva, eu já falo alguns palavrões, muito embora é um ponto que eu tenho que consertar, tá? Mas, primeiro, para mim poder aceitar a igreja, eu tenho que me aceitar. E por enquanto eu sou o que sou, tá? Então vamos seguindo. A viadagem que o Bolsonaro fez foi orientar a população, nem vou dizer nem a população, porque senão ele teria ido à televisão, feito um anúncio nacional, alegando que aquilo é atentado grave ao pudor e pedir a cabeça desses 3 indivíduos em rede nacional. Mas ele não fez. Ele quis alertar os seguidores dele de que a galera está extrapolando, de que a galera perdeu a noção do certo e do errado, de que o brasileiro hoje não sabe o que quer, mas sabe enfiar o dedo no loló, na frente de todo mundo, em vias públicas, durante o dia, não era nem de madrugada, durante o dia. O que mais revolta, porque num trio elétrico durante o dia tem velhos, tem jovens, tem adultos e tem crianças. Então aquilo no mínimo tem que ser qualificado como atentado grave ao pudor. E o que me deixa indignado, se você está apertado e precisa sair para urinar no muro, muito embora no Brasil isso é comum, né? E alguém chamar a polícia dizendo que você mostrou seu órgão sexual em público, não precisa nem falar que mostrou para ela, você mostrou seu órgão sexual em público, você vai preso. E o que me deixa mais indignado, que eu já vi acontecer, o indivíduo, além de ir preso, apanha tanto que termina morrendo na mão da polícia ou dos presos dentro da cadeia, porque não ficou esclarecido o que ele mostrou, e como ele mostrou e por que ele mostrou. O cara estava apertado urinando e infelizmente alguém viu e o cara morreu.
E como diz o Passaia lá no Tribuna da Massa, acontecem algumas coisas que não tem como a gente aceitar, engolir. Tem um caso recente aí de um rapaz que matou a paulada não, um cano de ferro, o sogro. Ele matou o sogro, fugiu, fez ameaças ao resto da família, dizendo que ia matar todo mundo, tá? Ameaça grave, ou seja, ele não é uma pessoa que não representa perigo a terceiros, ele representa porque ele ameaçou. Depois de ter matado o sogro, esmagado a cabeça do sogro com um pedaço de um cano de ferro, mandou voz, áudio pro delegado, mandando o delegado tomar no cu, mandou um nudes pro delegado, tirando uma foto do seu órgão genital e mandando pro delegado, que caracteriza aí desrespeito à autoridade. Se apresentou na delegacia e saiu pela porta da frente porque o delegado falou que ele não representa nenhum perigo para a sociedade e que ele pode responder em liberdade. Então tem coisas que não dá pra gente engolir, ou pelo menos não dá pra entender, né? Porque fica sem engolir e sem entender. Mas eu me pergunto, por que é que a polícia, porque aqueles caras não fizeram aquilo ali só naquele momento que foi filmado? Eles já estavam fazendo aquilo ali há algum tempo, até a pessoa olhar, opa, filmar aquilo ali que tá demais, e filmar. Então, acredito eu, que do tempo que eles levaram para subir lá em cima e fazer toda aquele teatro, aquela obra de arte que eles fizeram, deve ter levado algum tempo, e eles devem ter permanecido ali com aquela pecinha teatral por um bom tempo. Ninguém chamou a polícia, ninguém se sentiu desrespeitado, ninguém se sentiu ofendido, ninguém se sentiu no direito, no dever de denunciar as autoridades porque as suas crianças estavam olhando uma cena absurda daquela. Então, gente, tem coisas que realmente fogem o meu raciocínio não consegue alcançar o que algumas pessoas estão tentando defender aí, que é esse teatro que foi feito em cima do ponto de táxi. O que você quer para você? O que você quer para os teus filhos, para os teus netos? O que você quer para o teu futuro, para o futuro do Brasil? Porque é aquilo que está lá em cima do ponto de táxi, teatro. Opa, se candidate, fica à vontade, vai lá fazer. Se eu tô armado e passo perto de você, eu meto bala, tá? Tirar o óculos pra olhar na tua cara. Se eu estiver perto de você, passar e ver uma viadagem daquela, eu meto bala. Foda-se, tá? Falado. Teoria de gênero. Vamos aplaudir. Oh, mais um viado. Aí depois não é só o direito a casamento entre mesmo sexo, o respeito pela opção sexual do indivíduo. A gente tem que respeitar e engolir aquela putaria que foi feita em cima do ponto de táxi. Isso revolta, gente. Isso revolta. Porque devagarinho eles vão te enfiando goela abaixo o que eles querem. E nós da direita, os bonzinhos, os bons samaritanos, vamos engolindo tudo. Só que vocês se esquecem que até Jesus Cristo usou açoite quando foi preciso. Então, não me venha com 2 pesos e 2 medidas. Eles destroem propriedade, invadem prédios, invadem fazendas, tomam terra dos outros, põem fogo em ônibus, agridem as pessoas quando não querem fazer greve com eles, quebram patrimônios de terceiros, agridem as pessoas, e a gente tem que olhar passivamente e aceitar. Ninguém faz nada contra eles. Aí quando vem o presidente, alguém põe no Twitter dele aquelas imagens absurdas que quem sabe ler entendeu direitinho o conteúdo do texto publicado pelo Bolsonaro. A opinião é nossa. O que nós queremos? Aquilo ou aquilo? Andar reto ou andar daquele jeito?
Mas não, aí já querem distorcer tudo. A Rede Globo, já defendi tanto a Rede Globo, o pessoal não ficar chamando de lixo, que eles são funcionários. Mas começo a perceber que realmente existe aí, que eu falo pra vocês, eu analiso, até não ter mais o que analisar. Eu sempre dou uma chance pra pessoa me provar que tá errada, que tá certa, que eu tô errado. Então, sempre defendi o Bonner, Fátima Bernardes, mas a Globo em si, mas tá demais. Desde que começou aquele programa Malhação, eu já venho dizendo que aquilo não era necessário para aquele horário, para aquela faixa etária. É muita sacanagem que pregavam ali. Mas assiste quem quer, não é? Enfim. A Globo enfatizou, mas bateu na tecla que chegou a quebrar, de que Bolsonaro postou cenas eróticas no Twitter dele, que é privado. Só vai ter acesso à informação dele quem segue ele. Mas não. Propagou para milhões de brasileiros, porque ele é seguido por milhões de brasileiros. E enfatizou que ele fez apologia ao erótico, ao porno, ou pornô, como queiram. Como será? E o que mais me deixou de boca aberta foi a galerinha que, pô, você tem mais o que fazer. Tem gente que eu respeitei, li antes de ver o que o Bolsonaro tinha postado. Eu vi comentários no Facebook de algumas pessoas intelectuais que eu admiro. Né, professor Marcelo? ESPN é do Brasil, é da Globo também, né? Aí tem que falar o que os caras mandam, né? Eu não vi nada demais do que o Bolsonaro escreveu, nem tampouco do que ele publicou. Na minha humilde opinião, no meu ponto de vista, ele publicou aquilo para alertar o Exército do Bem a combater, uma convocação a combater esse tipo de atitude em carnaval. Carnaval, a maior festa do Brasil, foi denegrida pelo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro. Só que os carnavalescos degriniram a imagem do país inteiro, seja de direita, seja de esquerda, seja cristão, seja maçom, seja macumbeiro, seja o que for. Os três degriniram a imagem do Brasil inteiro. Entendam isso. Ah, mas para vocês é difícil. Da esquerda, não, da esquerda nem tão difícil, porque para eles serve como propaganda, né? É arte, é teatro. O nosso teatro foi feito, o mundo inteiro viu. Ah, que legal. E assim, tudo do mundo que não presta vai se juntando no Brasil. Porque, oh, lá pode tudo, vamos pra lá. É brincadeira, não. É brincadeira não, gente. Mas, na minha opinião, volto a dizer, uma convocação aos brasileiros de bem a lutarem contra esse tipo de coisa. Não tô falando para ir lá, para bater, para quebrar os caras, não. Mas para não apoiar. Para sim denegrir a imagem desses indivíduos que usam o maior evento brasileiro, a maior festa brasileira, para fazer isso. Desnecessário. Se é uma festa, é para curtir, é para descontrair, mas não fazer aquilo que eles fizeram. Te garanto que em qualquer outra parte do mundo decente, aqueles três já estariam em cana. Vocês viram, a bichona lá enfiou o dedo no loló e depois abaixa a cabeça pro outro urinar na cabeça dele e lavar o cabelo com urina.
tudo bem, diz que urina tem vitaminas demais. Algum louco aí inventou isso, né? Que as maiores vitaminas estão na urina, porque isso, porque aquilo, porque blá blá blá. Se o corpo humano ele é perfeito, a urina está botando para fora aquilo que não é necessário para o corpo. Então fazer igual algumas pessoas fizeram de tomar urina como estivessem tomando aí um suplemento de vitaminas, é loucura. E tem um cantor famoso no Brasil aí que até gostava muito dele, mas depois das palhaçadas que andou fazendo também, ó, acabou. Andou tomando, fez o tratamento, quase perdeu a voz. Pra vocês perceberem, Maria vai com as outras, termina tomando no Lolox. Entenderam? Pra vocês é difícil entender, né? É muito difícil entender. Mas e você? Você é contra mesmo o Bolsonaro? Se realmente é contra o que o Bolsonaro fez, ele não tem o direito de publicar no Twitter dele, que só quem segue ele vai ter acesso. Ele não tem esse direito. Mas os três lá têm o direito de fazer aquilo que eles fizeram. Para você que acha que o Bolsonaro está correto, meus parabéns, fechou comigo 100%. Para você que acha que o que os foliões fizeram foi apenas um teatro, uma obra de arte, leve esses três para tua casa, pede para eles ensinar os teus filhos, teus netos, tua mãe, teu pai, teus tios a serem artistas como eles. E vão viver lá na puta que eu pariu. Eu fiz um pôster no Facebook comentando essa matéria numa revista aqui no Japão. O que eu comentei foi o seguinte: tá passando da hora de Deus voltar. Agora ele não vai eliminar Sodoma e Gomorra, porque aquela viadagem que acontecia dentro de Sodoma e Gomorra, que eu não conseguia entender e hoje eu consigo ver com os meus próprios olhos, já ultrapassaram os portões de Sodoma e Gomorra. Já infectaram o mundo. Então, gente, vocês dão sorte que Deus prometeu que jamais iria destruir a humanidade de novo. Mas eu ia adorar que ele chegasse com os dois anjos e dissesse: nós vamos destruir tudo, que ali não se salva uma única alma. Só que nesse caso, se aparecesse Abraão perguntando: mas e se tivesse somente uma alma boa lá? Se tivesse 50 almas, você salvaria pelas 50? Eu salvaria pelas 50. Ah, se tivesse 30, não, eu salvaria pelas 50. Se tivesse 5, eu salvaria pelas 5. E se eu pegasse esse Abraão, eu ia dar um mata-leão nele, para ele ficar quietinho, para deixar Deus ir lá e fazer o serviço dele, que já passou da hora, meu. Tá demais, tá demais. Nós hoje que estamos fazendo oposição a esse tipo de teatro que foi feito nesse palco em cima do ponto de táxi, esse teatro, hoje nós conseguimos ainda ter uma repúdia e até fazer uma oposição a ele. Mas as próximas gerações, se continuar do jeito que está, as próximas gerações já vão ter isso como natural, como normal, como uma coisa cotidiana. Ou seja, vai ser bem fácil você entrar dentro de um trem, de um ônibus e ver pessoas fazendo sexo dentro do ônibus, dentro do coletivo, em praça pública. Vão ser animais. Porque aquela atitude daquelas três pessoas lá em cima não são atitudes humanos, racionais. Olha o nível que se rebaixou aquele indivíduo. Metendo o dedo no loló, no fiofó, e ainda permitindo que o outro vá e urine sobre a cabeça dele. Aí entra naquele detalhe. Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas assista quem quiser. Aí entra aquele detalhe. Os caras querem respeito, mas não se dão o respeito.
Porque ele considerou o corpo dele ali um lixo. Ele enfia o dedo no fiofó, ele chupa o dedo, ele deixa o cara urinar na cabeça dele. Que pessoa digna de respeito, que se dá o respeito, ou que se dá algum valor, permite que outra venha e urine sobre a sua cabeça? Essas pessoas que gostam de fetiche, né? Sadomasoquista, tem aí um nome técnico para as pessoas que gostam que urinem, que defequem sobre elas, né? Mas isso daí eu acho que a grande maioria ainda não permite, ainda não aceita como normal, né? Uma atitude normal. Então vocês imaginem a que nível chegou esse indivíduo. E vamos supor que ele esteja ali representando a todos os LGBTs. Aí galera do LGBT que está apoiando aquela turma, vocês me perdoem, vocês perdem a moral desse jeito, porque vocês vão ter a imagem, já passam a ter a imagem criada por aquele indivíduo de que vocês só servem para isso, tomar no fiofó e ser urinado na cara. E depois, quando vem alguns aí e bate na cara de vocês, vocês querem fazer aquele escarcéu, aquele cirquinho, dizendo que são discriminados, que são perseguidos. Mas muitos de vocês estão apoiando o que o carnavalesco lá fez, o que o Fulião lá fez. Então, vocês têm que ter dois pesos, duas medidas. Não, pô, peraí. Se o que ele está fazendo está denegrindo a própria imagem de vocês, eu acho que mesmo vocês devem ter a consciência de que aquilo é prejudicial para toda a comunidade LGBT. LGBTIS. Plus. LGBTIS Plus. Nova sigla. Aprenda. Shaolin Japão acabou de inventar. LGBTIS Plus. O que significa o S? O que significa o P? Eu não vou contar ainda. É a mesma coisa as mulheres que querem, lutam para conquistar o seu direito na sociedade, até a dignidade de trabalhar como policial, como segurança, como atendente, como motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de táxi, como empresária, né? Seja lá o serviço que ela quiser fazer, com dignidade, lutam pelo espaço. Mas daí chega uma grande maioria, vai lá, tira a bunda, fica esfregando a bunda na televisão, mostrando bunda pra cima, bunda pra baixo, como diz aquela música do Gabriel Pensador, tira até retrato 3x4 de costas, né? Então, fica embaçado, né? Como é que a gente vai respeitar um negócio desse? Como é que a gente vai respeitar quem vai pra BBB simplesmente para fazer bebê embaixo do edredom? Uma pessoa que ela acabou de conhecer ali. Perdemos a noção de certo e errado. Perdemos a noção de digno e indigno. Perdemos a noção de cristiandade e leviandade. Vai bater 1 hora esse vídeo. E eu vou terminando por aqui porque eu já falei demais. Presidente Bolsonaro, Capitão Bolsonaro, Márcio do canal Shaolin Japão, a seu dispor. Tô com o Bolsonaro e não abro. Globo, quer processar quem chamar a Globo lixo? Faça um trabalho digno. Faça um trabalho sem puxar para um lado e nem para o outro. Ou se puxar pro lado certo, não pro lado errado, como vocês fazem sempre, que daí ninguém vai chamar de lixo. Beleza? Defendi vocês durante muito tempo contra essa galera que ficava chamando de lixo. Que eu acho ridículo chamar alguém de lixo ou alguma coisa de lixo. Porém, ultimamente, a força que vocês têm dado para a esquerda e a forma com que vocês têm pisado no Bolsonaro tá deixando bem claro que lixo é lixo.
e tem que ser chamado de lixo. Não estamos pedindo para apoiá-lo, mas não precisa, até mesmo quando o cara tá certo, taxá-lo de errado. Tá aqui o meu recado. Parabéns, presidente! Tamo junto e misturado! Vocês, artistas de palco, de teto, de ponto de táxi, se fizer na minha frente e eu tiver armado, nós vamos ter problema. Eu vou ter que assinar um 121. Beleza? Você que gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva, compartilhe, deixe seus comentários positivo ou negativo, na medida do possível eu respondo. E para você que apoiou os caras em cima do teto, respeito você, mas pega esses caras e leva para tua casa para ensinar tua família a fazer isso, no próximo carnaval você tá lá junto com eles. Mas vamos fazer isso lá na ilha Fernando de Noronha, fecha uma ilha para vocês e faz o bacanal que vocês quiserem fazer lá, mas não em público, tá? Assim, toda a comunidade LGBTIS+ perde o respeito, perde a moral, a dignidade e o direito de lutar por qualquer igualdade que desejem. Corra pelo certo e o certo acontece. Corre pelo errado e morrerás conforme vives. Entende? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Aqui é Márcio, canal Shaolin Japan, deixando o meu último recadinho. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. E aquele abraço no coração, aquele beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.